E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Irmã, nós recebemos várias mensagens já. Vamos trazer algumas para o programa? Vamos trazer um pouco, né? Vamos parar um pouco o assunto. Isso. A gente tem tempo, né? Tem tempo e a gente compartilha aqui o conhecimento também com quem está nos assistindo, gostoso, como a Clausores. Nossa amiga Clausores, que mandou uma mensagem, mandou aqui um boa tarde a todos e disse: como é bom estar aqui aprendendo um pouquinho mais da reencarnação, uma sublime bênção, mas compreender é outra coisa. Olha que interessante, né? Obrigado, Cláudia. Um abraço para você. Um abração. Também o Carlos Gomes, ele mandou aqui uma resposta à nossa pergunta. E a nossa pergunta é exatamente essa. Você acredita que a reencarnação pode ser considerada um presente de Deus? Vamos ler aqui algumas mensagens e a gente fala um pouquinho sobre presente de Deus. E ele responde aqui, o Carlos Gomes: a meu ver, não basta apenas nascer de novo ou reencarnar para evoluir, e sim o que se escolhe fazer em cada encarnação. Interessante isso, né? Perfeito. Se não houver uma mudança qualitativa, estaremos somente somando encarnações sem rompermos com os velhos paradigmas. É como na existência atual. Maturidade não é questão de idade, e sim de assumir responsabilidade com a vida, presente de Deus. Olha que lindo. Que bacana, né? Carlos, obrigado, um abraço para você. Muito lindo. Podemos receber a vida como um presente ou nem perceber que ela é um presente. Exatamente. Estar no presente, né? Ainda com o gosto do passado. Que é essa analogia que a gente traz, né, irmã? Não só o presente de algo dado, mas o presente do tempo presente. O tempo presente, Não é só algo maravilhoso outorgado a nós ou dado a nós por um processo divino de bondade, misericórdia e grandeza e progresso, etc. Mas, realmente, o tempo é algo que nós precisamos aprender com este capítulo. Sim. É aqui que a gente nasce de novo. Exatamente. Esse capítulo, Júlio, impulsiona o nascimento novamente. Mas exatamente. Aquele outro lindo lá... Teve também uma mensagem que nós recebemos, inclusive, um pouquinho antes do programa, do José Ramos Ney. E ele mandou o seguinte, uma mensagem muito interessante. Vamos ouvi-la. A reencarnação, ao meu ver, como leigo e pouco conhecedor, nada mais é que um refinamento de nossa alma. Um repasse em uma nova matéria, pela vida terrena, para alguns ajustes. São oportunidades que nos são dadas, mas às vezes não aproveitadas. Ao retorno, prometemos e aceitamos as condições impostas, mas depois discordamos. E ele continua: aí nos é dada uma pequena oportunidade de relembrarmos. Passamos em lugares e dizemos: eu já passei por aqui. Eu conheço essa pessoa, né? Eu conheço esses lugares. É isso mesmo. E aí são pequenas pinceladas, aí ele faz até uma poesia, né? Pequenas pinceladas em nosso cérebro. Raios curtos de um passado distante e longínquo demais para alcançar. Assim penso eu e meu modo de refletir. Muito bom. Nossa, interessante, muito lindo. né? Nós gostamos muito, porque está dentro do espírito desta obra, deste capítulo 4, principalmente as primeiras linhas. Quando ele fala do refinamento da nossa alma, isso tem a ver muito com a mensagem de São Luís, que nós vamos ver mais no próximo, né? Exatamente. Acho que hoje não dá para pegar a mensagem de São Luís como um todo. Não, mas a gente só dá uma pincelada, até como diz porque esse é o fim, né? Esse é o objetivo da reencarnação, como nós dizíamos. Por que reencarnamos? Qual é a necessidade da reencarnação? Está lá em São Luís. Aproveitem, leiam, estudem para o nosso próximo encontro daqui a 15 dias. Tentem entender aquela evolução da proximidade, né? Como ele disse aí, ficando mais rarefeito, mais sensível, que licenciado, né? A matéria vai se aproximando do perispírito, se une a ela. O perispírito vai se aproximando do espírito e se une a ele, se torna puro espírito. Tudo isto está aí escrito, aqui nessas linhas maravilhosas, para nos deixar uma esperança infinita. No primeiro
primeiro momento aqui, Allan Kardec traz as discussões de época sobre o nascer de novo, historicamente falando. Temos, inclusive, aqui um ponto importante, não é, que há até a interpretação de que algumas linhas teológicas fazem, e nós temos com isso o batismo, tanto na igreja católica como na igreja evangélica, não é? O batismo com a água, significando que ali, então, há um nascimento simbólico da pessoa para o mundo espiritual. Né? Fizeram uma leitura sutil, né? É sutil, porque está marcando aquela vida para a vida espiritual, mas termina em si mesmo, né? Não pede essa constante que, se a reencarnação, a palavra-chave do Espiritismo, a reforma íntima é outra, né? A gente brinca lá, né? Nossa querida espiritualidade amiga fala que os 2 R's da doutrina, reencarnação e reforma. Os 2 re ao quadrado. Né? Reencarna, reforma-te. Como disse o nosso querido amigo que nos escreveu, Cláudio Soares também, senão eu paro, né? Que está lá no capítulo 3, se eu não avanço, não é que eu recuo. É recuar. É recuar porque eu podia andar, né? Recuar é parar, não é? Que é até importante a gente explicar isso. Que não é voltar para, não é voltar, né? Não é a gente não regride. Não há regressão. Não há um retrocesso. No plano divino, não há retrocesso. A gente só para ou evolui. O retrocesso seria o que perdemos, né? Que é uma dor sutil, porque só o espírito lá na frente sente. O tempo que eu poderia ter dedicado a isto ou aquilo, o tempo que eu poderia ter amado um pouco mais, feito um pouco mais, caminhado um pouco mais na direção espiritual, e me perdi nas ilusões terrenas. Exatamente. É uma perda, né, do tempo. O presente, na verdade, eu sinto isso, Júlio, né? É o tempo, né? Porque a reencarnação é tempo. É tempo. E a reencarnação... Eu saio do eterno e entro no tempo. O presente, na verdade, é o tempo. Exatamente, isso que eu ia falar. A reencarnação, a nossa atual reencarnação é o presente momento. O presente no sentido de passado, presente e futuro. Exato. Eu também. Que pode parecer também um presente, algo que foi dado, né? Mas não, é um presente temporal. Temporal, dado ao espírito para ele cumprir o seu progresso. Dentro do uso do livre-arbítrio, ele pode permanecer mais tempo dentro destas leis, né? Dentro dessa lei maravilhosa do progresso. Se ele não progride, se ele estagna, o que ele vai fazer se ele não acessa a lei de amor, se ele não intercambia com os céus, se ele não abre o seu corpo para a vida espiritual? Olha, ele vai ficar no homem terreno, no homem sensório, né? O que é o homem terreno e o homem sensório? É o homem que vai ficar circunscrito, com a vida circunscrita, a sua sobrevivência, Júlio. E aí ele vai esquecer do seu próximo, ele vai pensar só em si, aí nós vamos ter egoísmo, aí nós vamos ter filho do egoísmo, as lutas renhidas irmão-irmão, processo kármico instaurado, reencarnação depurativa, reencarnação dolorosa, reencarnação sofrida, é assim que começa. Exatamente. Não necessitaríamos, toda essa bola não está escrito de neve, que é assim, né? Não está escrito que Deus promulgou a dor como caminho de libertação. A dor foi feita pelos homens. Eu sinto isso, creio muito nisso quando os espíritos falam isso, né? E aqui a gente vê as mensagens dos espíritos dizendo que a dor foi inaugurada pelo homem. E que não deixam dúvida sobre esse tema. Porque Deus não deixa dúvida, no livro primeiro dos espíritos, né? Exato. Vamos trazer mais algumas mensagens, irmã? Vamos. Nós recebemos também através do WhatsApp da TV Mundo Maior, da Catarina, de São Paulo. Também costuma nos mandar um abraço, verdade. Catarina. Um grande abraço, Catarina. Obrigado pela sua mensagem. Catarina. E ela manda o seguinte: boa tarde, irmã Eliana e Júlio. Paz e luz para todos nós. E ela responde aquela questão do presente de Deus. E ela diz: sim, um presente para todos, sem exceção, já que estamos dentro da lei de progresso. O nascer de novo é deixarmos os nossos erros e os equívocos de outras encarnações. Catarina. É deixarmos aflorar em nós a reforma íntima, nos iluminando de dentro para fora e reforçar sempre a nossa fé. Que legal. Eu não tinha lido, viu, Catarina? E ela retomou a reforma íntima. Ela tinha escrito, mas nós não tínhamos lido, viu, Catarina? Brincando Foi com você agora, um pouco. aqui, saiu aqui e saiu ao aqui. Ao vivo, né? Que linda. Você pode vir aqui, sentar nesse lugarzinho, falar conosco. Participar, aqui mandar as suas participe considerações. Mais.
Com certeza. É uma alegria. E também a graça ajuda, lá de... né? Com certeza, ajuda demais. Na doutrina dos Espíritos de Júlio, eu gosto muito disso. Quando Kardec sentou e estudou e reuniu as pessoas, ele reuniu para isso, para um encontro de opiniões, de aprendizagem, de percepções. Ele aglomerou, ele somou. É uma troca, né? É troca. É uma troca de... Vamos sair daquela ideia da sala de aula bancária, como diz o nosso grande educador Paulo Freire, né? Sim. Eu sento aqui, o outro senta lá no banco, eu estou ensinando. Não, nós estamos fazendo reflexões. Né? Poesia, nós estamos fazendo poesia. Exatamente. Como o grande poeta, o Carlos Vicente, né? Carlos Vicente? Carlos Ney. Carlos Gomes. Não, Carlos Ney. Isso. E a Graça de Uberaba mandou uma mensagem pra gente também. Graça, Graça, um abraço pra você. Um abraço. Ela mandou aqui, boa tarde, com certeza é um presente de Deus, porque assim Ele nos dá a oportunidade de nos redimir e aprender para um dia sermos perfeitos. É isso mesmo. Ou seja, a continuidade, nós né? vamos ver lá. Um dia chegaremos lá. E o Diogo Ribeiro, de Tatuí, São Paulo, também mandou aqui através do WhatsApp. Linda, né? Bastante gente. Boa tarde, estou acompanhando pela Parabólica e amo os comentários da irmã Eliana. Um grande abraço aos dois. Ai, gente linda. Um Só gente linda Diogo. nessa doutrina. A gente se ama, né? Muito obrigado pela mensagem de Muito vocês. lindo. Continuem mandando. Continuem. O número é o 11 99643 3827. Ainda dá tempo de mandar a sua mensagem e entrar no último bloco, né? Estamos fechando. Mas temos já. alguns minutos ainda, irmã, nesse terceiro bloco. Temos aí, Podemos né? concluir aqui onde nós estávamos. Fechando antes de passar para as mensagens ainda, né? Sim. É longo. Você vê que Kardec, pela época que estava vivendo, pelo século, e pelas celeumas que iriam surgir e surgem até hoje, ele alongou. São 14 itens, 15, olha, até ele chegar num capítulo maravilhoso que a gente vai falar um pouquinho já só no outro bloco, né? Isso, no outro programa. No outro programa, que aqui já é o último, né? Isso. Não, o próximo bloco vai ser o último, esse é o tá. terceiro ainda. Que é o Laços de Família, fortalecidos pela Isso. reencarnação. Mas então, são 17 praticamente itens em que ele vai voltar sobre, né, essa ideia de nascer, renascer, de nascer de novo, a regeneração da água que ele toma no item 7. Aí ele vai 8, como é que eu compreendo o verdadeiro sentido. Vocês podem ir lendo, vão afirmando, porque é importante. A gente encontra pessoas pela vida fora que estão prisioneiras desses conceitos mais formalistas. O que é nascer da água? O que é nascer do corpo? Ora, nosso corpo é 90% água, Júlio, não é verdade? Esse é um pensamento muito interessante, né? Vamos continuar ele no nosso próximo bloco? Vamos. Porque esse, vamos deixar aqui para quem está nos assistindo pensar, É. né? Nós vamos rapidinho para um intervalo e já voltamos para continuar o estudo aqui no programa Espiritismo Sem Mistério. Até lá!